Olá, boa noite. Eu sou Ana Paula Rosa, sou fonoaudióloga, especialista em linguagem, e aqui nós discutimos as melhores estratégias para que vocês, pais, possam ajudar os seus filhos a se desenvolverem e desenvolverem todas as habilidades que são necessárias para alfabetizar na idade correta. Hoje nós vamos conversar sobre a aquisição da linguagem e a sua importância para o desenvolvimento da criança. A aquisição da linguagem é o que marca a entrada da criança na cultura. É através desse universo carregado de sentido que a criança vai podendo se apropriar daquilo que há de humano nas relações sociais e compreender ou apreender tudo o que é prática humana realizada ao longo de toda a evolução do homem. Então, a linguagem, ela possibilita todas as apreensões de práticas culturais, desde o choro do bebê, que logo no início da vida já apresenta algum sentido, mesmo que esse sentido venha do outro, mas o choro sempre é uma forma de comunicação, desde o primeiro choro ele já comunica algo para o outro, até os mais altos níveis de instrução acadêmica. A linguagem, ela é, de acordo com muitos teóricos da linguagem, um alicerce das funções mentais superiores. Então, à medida em que a criança se desenvolve nesse universo da linguagem, ela vai tendo condições de se regular e de regular o próprio pensamento. Mas é importante dizer que a aquisição da linguagem vai muito além de um simples comportamento que seria disparado em resposta a alguma solicitação. Ela é muito mais ampla. A linguagem é um reino de sentidos mesmo, no qual a gente pode se comunicar com o outro e pode representar o mundo da forma que até agora só nós humanos fazemos. Na verdade que até agora não, né? Na verdade que a gente sabe que somente a espécie humana faz, que é criar e modificar a própria realidade e lidar com o planejamento de ações futuras. Veja, se nós pensarmos em animais de outras espécies, considerando que o ser humano também é um animal, nós podemos observar que, por exemplo, a maioria deles, mesmo os domésticos, os domesticados, eles têm uma porção muito forte, que é o que diz mais, que é o que sempre fala mais alto, que é o instinto. Não que nós também não tenhamos instinto, mas neles, quanto mais selvagem, mais o instinto é aflorado. E eles agem mais em relação, ou somente em relação, né, a gente sabe, entre o céu e a terra ainda há tantas coisas que a gente não descobriu ainda, mas até onde a gente sabe, os animais eles agem bastante focados no imediato. Então, vamos supor um animal que vai caçar para se alimentar, ele está com fome e o instinto o leva a ir atrás daquele alimento que ele poderia comer. Então ele vai, ele caça e ele se alimenta. Se a caça for muito grande, geralmente, né, animais, se nós estivermos pensando em animais de grande porte, eles caçam em bando, então pegam animais muito grandes, eles se alimentam e se saciam, e quando se saciam, eles deixam o que sobrar para lá, né? E aí vem outros animais e acabam se alimentando daquela caça. Mas eles não têm esse hábito que é uma cultura humana mesmo, né? De guardar, de estocar alimentos. Então ele não vai pegar aquela caça e botar embaixo do braço e levar para se alimentar mais tarde. Infelizmente ou felizmente, aquela caça vai servir de alimento para outras espécies animais. Ou mesmo a mesma espécie, mas se aquele animal se sentiu satisfeito, ele vai embora.
Nós não, nós dominamos a agricultura, nós desenvolvemos técnicas para criação de animais, né, e até abate, para que não falte alimento no decorrer do ano, que a nossa alimentação e outras coisas também, né, mas falando aqui de alimento, não seja algo muito suscetível a condições climáticas, que os humanos possam se alimentar em todas as estações do ano, os períodos do ano. Então veja, isso é uma prática exclusivamente humana até onde a gente sabe, né? E o que eu gostaria de dizer é que a cultura, ela é a experiência, porque é a partir da experiência que nós construímos todos esses sentidos, todos esses hábitos, todos esses jeitos de lidar e de interpretar o mundo. Então nós vivenciamos no nosso corpo para que depois a gente possa transcender para o universo da cultura, para o universo do sentido. E justamente, a gente nunca sabe quem influenciou o que aí, mas justamente por ter essa base no corpo, é que as pesquisas mostram cada vez mais que tudo se trata de genética. Então, tudo que nós criamos é porque nós temos uma base que nos permite criar aquilo. É claro que também, conforme a gente vai avançando, a gente vai também modificando a nossa própria genética. Veja, é um ciclo, né? E sempre uma ação modifica a outra, e essa outra modifica uma, e assim vai, sem ter fim. Então, é importante a gente ter essa ideia de que o bebê, ele é um ser que é um corpinho, quando nasce, né, logo nos primeiros dias de vida, ele é um corpinho cheio de instinto, né? Quem o significa como humano não é ele, são os outros humanos que convivem e que valorizam muito aquele ser tão indefeso que tem um potencial gigantesco de se transformar num adulto muito capaz. Então, se o bebê ele chega com esse corpinho e ele consegue desenvolver toda a estrutura, a arquitetura cerebral, neurológica, psíquica que ele desenvolve ao longo da primeira infância e até a idade adulta, porque nós nunca paramos de nos desenvolver, graças a Deus, é porque ele tem condições. Então, tem uma base que eu costumo dizer, né, que é o software. Se o software, na verdade, é o hardware, falei errado, é o hardware. Se o hardware for joia, você vai, quando a criança, vamos imaginar, né, se o hardware do computador for muito bom, a gente pode instalar uma série de softwares ali que vai rodar, que é uma beleza. E esses softwares vão ter um excelente aproveitamento dentro daquele hardware que comporta tudo aquilo que o software exige dele. A mesma coisa é um bebê com desenvolvimento típico. Então, ele apesar de ser bastante indefeso, ele tem um hardware ali, ó, que é super potente. E à medida em que os outros seres humanos vão interagindo, vão instalando softwares que vão fazendo com que ele desenvolva habilidades que extrapolam o biológico, né, e transcendem para o cultural. Então, como eu já disse, a existência do bebê na cultura, ela depende exclusivamente dos outros, tanto para sobreviver quanto para ser reconhecido como humano, mas apesar disso ele tem um grande potencial de se desenvolver integralmente, desde que no seio de uma família que esteja envolvida no cuidado daquele bebê. Temos um caso verídico, um caso real mesmo, que aconteceu no sul da França, no final dos anos de 1700, de um menino que foi encontrado numa floresta com aproximadamente 10 anos de idade, e esse caso ficou conhecido como o caso do selvagem de Aveyron,
depois adotado por um educador, se eu não me engano, eu não me lembro a profissão, mas ele se incumbiu de educar esse menino e ele deu o nome de Vitor. E o Vitor, quando ele apareceu, quando ele foi encontrado, ele parecia um animal selvagem mesmo. Ele andava sobre as 4 patas, ele não vestia roupas, ele não tinha os cuidados de higiene básicas, ele não brincava como outras crianças. Ele tinha um comportamento bastante próximo de um animal selvagem. Na época, né, ele foi acolhido, foi para um orfanato, nunca encontraram os pais desse menino e nenhum familiar, e ele ficou num orfanato até que então tarde ele adotou o Vitor e começou uma série de práticas educativas, mais com finalidade pedagógica, até mais para ajudá-lo a se desenvolver a adquirir um pouco desse humano, né? Porque ele era tudo instinto, tudo biológico. Dali para frente ele conseguiu aprender algumas coisas, ele desenvolveu alguns comportamentos mais próximos do que nós esperamos para um humano, mas ele nunca chegou a conseguir desenvolver uma linguagem e se apropriar da língua do francês como crianças que nascem numa família, que não são abandonadas. Isso é bastante sério, porque às vezes a gente acha que a criança se cria sozinha, né? Tem até as pessoas um pouco mais velhas, de outras gerações, elas têm essa crença, né? Ah, tive 10 irmãos, se criaram tudo sozinho. Mais ou menos, né? Porque bem com modos e hábitos e culturas diferentes do que temos hoje, nós não, porque eu não tive muitos irmãos, mas as crianças que cresceram em famílias grandes e que um irmão cuidava do outro, mesmo aparentemente sendo deixadas largadas pelo adulto, que não acontecia, porque o adulto responsabilizava o irmão mais velho por esse cuidado, ele estava cercado por humanos, né? Agora, é devastador quando as crianças, elas têm perdas importantes nos primeiros anos de vida, especialmente na primeira infância, e elas perdem essas figuras que exercem funções maternas. É muito sério para o desenvolvimento de uma criança, né? Ela perde muitas oportunidades de desenvolvimento, e não que vá se aproximar de um caso semelhante ao caso do Selvagem de Aveyron, mas ela vai ter sim importantes prejuízos no desenvolvimento, na aquisição da linguagem, desenvolvimento emocional, socioemocional, né? Eu trouxe esse caso do Selvagem de Aveyron também para chamar a atenção, porque a Disney nunca explica, né? Porque o Mowgli e porque o Tarzan foram seres humanos que cresceram na floresta, e mesmo assim eles se inserem, especialmente o Tarzan, né, super bem na sociedade, aprendem a falar e a se comunicar muito bem. E infelizmente, né, o caso que nós temos de vida real, né, que é o caso desse Vitor, não foi bem assim que aconteceu. E é claro, acontece na Disney porque na Disney tudo acontece, né? Tudo é mágico. E também porque os animais, eles são meio humanos, né? Então, se os animais falassem, provavelmente o humano que cresce com o animal falaria, né? Mesmo que fosse uma outra língua, mas falaria. E aí talvez seja por isso, né? Que então o Tarzan e o Mowgli, eles aprenderam muito da cultura humana, e quando chegaram na sociedade encontraram algumas diferenças, mas não foi algo tão drástico assim, né? Só para um pouco devagar aqui.
No início da vida do bebê, o principal recurso comunicativo dele é o choro. É uma função comunicativa que é pouco elaborada, porém ela está bem voltada para expressões emocionais e instintivas e é muito eficiente nisso. Não há um adulto que consiga resistir e não atender a um choro. O design do choro foi minuciosamente programado para dar conta dessa questão do cuidado do outro, né? Bom, o choro ele vai ser sempre um recurso, né, que todos os seres humanos vão usar ao longo da vida, mas no primeiro mês ele tem esse caráter que é mais instintivo mesmo. E entre o segundo e o terceiro mês de vida já há uma pequena mudança nisso, seja porque os adultos conseguem reconhecer mais, ou seja porque as crianças, os bebês, eles estão adquirindo alguma coisa da cultura. Porque um mês de imersão numa cultura, quando você tem dias de vida e você vai, né, você nasceu ali e vai começar a se desenvolver com tanta explosão de neurônios, de conexões se formando no cérebro do bebê, é muita coisa. Então, em um mês ele avança bastante nessa interação social mesmo com o outro. Surgem as primeiras vocalizações, os primeiros sorrisos, né, nesse período do segundo e do terceiro mês, e os choros começam a ser diferenciados pelos adultos que cuidam desse bebê, e eles começam a interpretar que choro para dor é de um jeito, choro para fome é outro, choro para mãe é outro. Também nessa fase entre o segundo e o terceiro mês de vida do bebê, começam a acontecer as primeiras cenas de atenção que nós chamamos de diádica, que é quando o adulto e o bebê eles interagem olhando olho a olho. E aí nessas cenas é que acontecem muito esses sorrisos, as brincadeiras afetivas mesmo, né? Da mãe, do pai, de um cuidador, conversar com o bebê, brincar com ele, cantar para ele, ler uma história. Eles são muito receptíveis nessa idade, eles estão muito afim de interagir a vida inteira, né? Mas aqui com 2 meses eles têm uma atenção bem voltada para isso, porque é o modo mais eficiente que eles têm de aprender o mundo, né? Essas cenas, elas carregam muitas oportunidades de desenvolvimento para esse bebê e ele aproveita. E os familiares também, né? Porque é uma delícia, né? Bebê pequeno é tudo de bom. Nessa interação, os adultos auxiliam o bebê a desvendar os significados contidos nas ações. Então, por isso que é tão importante, tão rico quando acontece essas cenas de interação que são diádicas no início da vida, né? E aí é quando o bebê consegue estruturar ou ir estruturando a linguagem, essa apreensão dos sentidos e dos modos como os seres humanos agem em diferentes situações do cotidiano a princípio, né? Então, na interação, os adultos auxiliam o bebê a desvendar os significados contidos nas ações. E a linguagem ela tem um papel importante nesse ponto, porque ela é o que permite que toda essa cadeia de sentidos, de significado e de modo de agir possa chegar até a criança e a criança também possa começar a evoluir nesses quesitos, né, social. Então, nesse início da vida, a linguagem tem uma função social gigantesca. Ela ainda não é autorregulatória. A criança precisa do outro para começar essa entrada na linguagem. Por volta dos 5 meses de idade, o bebê começa a balbuciar. Então, ele brinca de repetir sílabas, ele vai variando as entonações, brinca com o ritmo. Depois primeiro começa repetindo uma mesma sílaba, né? Então, pá, 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 bá, bá. Ele vai brincando, explorando os sons orais, mais ou menos por volta dos 5 meses. Por volta dos 6,
ele já começa a trocar, fazer variação de sílaba nesse balbucio, aumenta as variações intonacionais, então ele começa a fazer um balbucio cada hora de um jeito, brincando com entonação mesmo, né? Com a musicalidade. É como se ele tivesse mesmo tocando a fala de ouvido. Então, primeiro, a criança ela é inserida, né, nesse reino da linguagem que é cheio de significados, e aí nesse processo ela começa a aprender muitas coisas, muitos sentidos, né, e também a língua. Mas para ela fazer toda essa aquisição da língua, que vai chegar por volta dos 5 anos, ela tendo uma fala estruturada bem semelhante à do adulto, ela precisa primeiro ir lá na base, lá no comecinho. Ela primeiro pega as unidades menores, não as menores possíveis, mas uma das unidades menores da língua, e ela começa a experimentar isso no balbucio. Então, são as experiências sensório-motoras mesmo. A gente começa primeiro experimentando no nosso corpo, a gente ouve, a gente presta atenção, experimenta o que dá para ser experimentado, porque tudo que a gente vai começar a fazer de primeiro nunca é perfeito. Então, é um caminho, é um processo mesmo de aquisição que ela vai experimentando, vai praticando mesmo todas as possibilidades de sons que eu posso, que ele pode, que nós podemos produzir com o nosso trato oral, né? Trato aqui toda, né? Nariz, boca. Ele vai fazendo jogos sonoros, jogos vocais, e esse é o primeiro passo para a aquisição das palavras dali a algum tempinho. A criança ainda não carrega eles de sentido, mas pode ser que os adultos interpretem sentidos nessas sequências rítmicas, né? Melódicas também, não só rítmica, né? Já ouvi pais dizendo que os bebês começaram a falar, meu filho começou a falar com 5 meses, 6 meses, porque provavelmente, eles estavam nesses jogos vocais, jogos orais, e aí falou encadeou ali algum joguinho, papapá vira papai, mamamá vira mamãe, ou papá, alguma combinação que parecia uma palavra, e os adultos interpretam mesmo. E isso é maravilhoso, porque se o adulto ele tem tanto esse desejo, né, de que a criança fale, geralmente ele investe mais em favorecer situações em que a criança possa se expressar. Mesmo que no início o bebê ainda não consiga falar, tudo que acontece ali nas relações sociais e que o adulto dá a oportunidade da criança experimentar, vai ser a base para o desenvolvimento no futuro. Algumas pesquisas mostram que as crianças que balbuciam mais depois, no desenvolvimento, elas têm uma fala mais organizada, crianças falam mais rápido também. Então, o balbucio é realmente um marco importante no desenvolvimento. E ele vai sendo ampliado nesse processo, né? Começa em torno dos 5 meses e a criança vai levando ele, vai modificando, vai aprimorando o balbucio, até que ele vai se tornar as primeiras palavrinhas lá por volta de 1 ano de idade. Mas antes de chegar no ano de idade, entre 8 e 9 meses, acontece uma aquisição muito importante em termos de apropriação cultural mesmo, que é o desenvolvimento da intencionalidade. Então, a criança, entre 8 e 9 meses, ela começa a perceber que o outro, ele é um ser que pensa diferente dela e quer coisas diferentes dela. Então, é alguém com quem ela pode se comunicar, com quem ela pode trocar experiências e para quem ela pode recorrer, tanto para solicitar coisas quanto para compartilhar coisas. É um momento em que o bebê começa a usar o gesto de apontar. A gente
observa bastante, né? Os bebês pequenininhos, eles não sabem falar, mas eles ficam com o dedinho apontado até o adulto entender o que eles querem, ou até levar ele até onde quer, né? E se nós formos prestar atenção nesse gesto, que muitas vezes acaba passando despercebido, se a gente apontar, por exemplo, o dedo para um cachorro, você aponta o dedo para o cachorro, aí ele olha para o seu dedo. Aí você aponta o seu dedo para alguma coisa que você quer que ele olhe. Ele olha para o seu dedo, ele não olha para coisa. Mas se você faz isso com um bebê de 8, 9 meses, ele vai olhar para coisa. Se você fizer com um bebê mais jovem, ele provavelmente vai olhar para o seu dedo. Então, é uma mudança de perspectiva. Ele passa a entender que as pessoas têm vontades diferentes, né? E isso é maravilhoso, porque se a pessoa ela tem um modo diferente de agir no mundo, quer dizer que eu posso recorrer a ela de diversas formas. E aí nessa fase, então, o bebê começa, que já não é tão pequenininho assim, né? Ele começa a fazer oi, tchau, ele presta muita atenção em como a pessoa está falando, ele ri, dá gargalhadas quando ele acha engraçado, ele participa de cenas comunicativas, e ele não só participa, ele também propõe. Então, crianças nessa idade fazem brincadeiras, provocam o adulto, começam brincadeiras de esconde-acha, começam brincadeiras que ele começam ou persistem, brincadeiras que eles veem que estão divertindo o adulto ou a outra pessoa. É uma fase muito encantador ver um bebê nessa idade, eles são muito sociáveis. Não que eles não fossem antes, mas como eles acabam tendo mais essa consciência, né, de como ele afeta o outro e de como o outro pode afetá-lo, eles acabam ficando mais graciosos, né? Isso também denota que ele desenvolveu um outro tipo de atenção, que é a atenção conjunta. Então lembra, quando ele era bebezinho, lá em torno dos 2 meses de idade, ele interagia com o adulto, só os dois, né? Então, às vezes o adulto podia fazer alguma brincadeira com ele em relação ao corpinho dele, né? Sei lá, dar beijinho na barriga, fazer cócegas, morder o pé, mas a cena ficava bem restrita ali, né? Com 9 meses, ele passa a prestar atenção no que o adulto está prestando atenção. Então, quando um adulto chama, por exemplo, se os pais têm hábito de ler para os bebês, quando ele tem mais ou menos essa idade, ele começa a olhar para o livro, olhar para a boca da pessoa e começa a entender que o que está acontecendo ali é que as palavras que estão saindo da boca daquela pessoa devem estar vindo daquele lugar, porque ela olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá, e eles ficam bem interessados. Eles podem apontar quando alguma cena chama atenção. A leitura de livros, ela é um hábito, inclusive eu tenho até outros vídeos falando sobre isso, mas é um hábito maravilhoso de você construir desde a gestação. Mas com 9 meses vocês vão ver uma mudança qualitativa em relação à postura da criança em frente a uma leitura. Especialmente se é uma história que ela gosta, ou se é uma história que o adulto gosta e faz com que fique maravilhoso para ela. Eu disse que os bebês em torno de 8, 9 meses, eles começam a participar de cenas comunicativas com trocas de turno, né? Quando um adulto conversa com ele e ele responde. Ele não fala palavras ainda nessa idade, mas ele tem bastante desenvoltura em relação à prosódia da língua materna. Vídeos de bebês, às vezes são irmãos mais ou menos da mesma idade, ou gêmeos, e eles conversam, e eles gesticulam, e falam usando a prosódia, né? E parece que tá no maior papo ali, né? É o máximo. Então, eles usam bastante os recursos supralinguísticos. A palavra ela ainda não veio, mas tem um monte de outras esferas da língua e da linguagem
que esse bebê já aprendeu e ele já usa, ele já explora, ele já pratica, e isso só vai ser incorporado, né? Vai ser incorporado com outras aquisições que são mais elaboradas. Aí por volta dos 12 meses, entre 10 e 15 meses, tem uma variação que é normal. As crianças começam a falar as primeiras palavrinhas. E elas não falam a palavra como um adulto falaria. Há muita simplificação fonética, fonológica, até porque a representação dos sons na cabecinha deles ainda não é tão madura, e também a habilidade neuromotora de produção da fala também não está tão madura assim. Então ele vai no dia a dia, nas interações sociais, ele vai testando com aquilo que ele pode. Essas pequenas partes de palavras, sim, elas são denominadas palavras porque elas carregam muito sentido. Um bebê de 12 meses provavelmente não vai conseguir dizer acabou, mas ele pode dizer bom. Então existe essa simplificação que tende a ir para o nível da sílaba. Às vezes duplica, né, a sílaba mimi em vez de dormir, au au em vez de cachorro. É sempre bem simplificado, mas nós conseguimos entender o que a criança quer dizer. E aí, então, nessa fase, as crianças começam a nomear uma série de elementos do cotidiano. É o início do uso funcional das palavras. E só vai aumentando, mais ou menos em torno dos 18 meses, né, 1 ano e meio, a criança vai aumentar em muito essa habilidade de produzir as palavras, e essas palavras tendem a ir se aproximando do modelo adulto, mas ainda é esperado muitas simplificações, omissões de sons, porque, lembra, a criança ainda não tem a maturidade neurológica para produzir os sons, tanto em termos de representação dos sons da língua, quanto em termos de produção, de articulação que produz o som. Mas elas vão aumentando esse inventário lexical. Então, aumenta onomatopeias, aumentam palavras de usos contextuais, como acabou, aba, aumenta também palavras que às vezes a gente não entende. Por exemplo, eu atendi uma criança bem pequena, agora já tá grandinho, mas ele falava didjó para dinossauro. E para eu tentar fazer com que ele se aproximasse um pouco, porque ele já estava com 2 anos e meio, do modelo que seria mais aceitável na nossa cultura, eu disse para ele que então ele poderia dizer Dino. Então, olha o Dino. E aí, ele sempre, quando ele estava comigo na sessão, ele dizia Dino. E aí, um dia a mãe veio me contar que a mãe foi corrigi-lo em casa, né? Então, eu falei assim, isso não é de Joyce, é Dino, você já sabe falar. Aí, ele pegou e falou assim pra mãe, do jeitinho dele, é claro, que Dino era na fono e que Didjó era em casa. Então, tem um forte afeto sobre essas palavras que a gente não sabe de onde veio. E disso saem um monte de palavras malucas, assim, que às vezes a criança quer algo e o adulto não consegue descobrir o que é, porque é impossível de ir só pela fonética da palavra. Nessa fase também do 1 ano e meio, as crianças começam a falar frases em blocos. Por exemplo, dá o chocolate, vira daiate. Eu atendi uma outra criança, também nessa idade, entre 2 anos e meio, com um super atraso de linguagem, ele falava bem pouco. Ele já tá grandão já, mas um pouquinho de acompanhamento, ele já começou a falar algumas sílabas. Ele gostava muito porque ia lá e tinha brinquedo, e ele gostava dos brinquedos e tal. Então ele chegava no fim da sessão e falava assim, opô, eu boquikimã. E eu demorei um tempo pra até identificar o que ele queria dizer, assim, eu boquikimã, sabe? O que é isso, rapaz? Aí, até que eu entendi que ele estava me dizendo, ô fono, eu vou vir aqui amanhã para brincar mais, é claro, né? Então, essas frases, elas, na comunicação do dia a dia, às vezes pode deixar a gente até meio doido, porque não consegue identificar o que é, né? Mas com um pouquinho de paciência, a gente acaba descobrindo.
Um pouquinho mais pra frente, né, mais assim, perto dos 2 anos, a criança começa a estruturar um pouquinho melhor a frase, e aí começa a falar até 2 palavrinhas, então quero mais leite, acaba falando mais leite, quer água, para quero água. E nessa fase é esperado um vocabulário de em torno de 50 palavras. Compreendem ordem simples, lógico, relacionada ao cotidiano, né? Então, se você pedir para uma criança com 1 ano e meio, pega a bola e põe na caixa, ela vai conseguir fazer. Pega a mamadeira e dá para a boneca, ela vai conseguir também. Isso são atalhos importantes para a gente conseguir até em casa observar se os filhos estão fazendo isso, né? Então, com 1 ano e meio, o que é esperado? É esperado isso que a Ana Paula disse. Olha só, é esperado que ele chame o cachorro de au-au, o gato de miau, o passarinho de piu-piu. É esperado que ele consiga falar oi, tchau, falar algumas palavrinhas de usos contextuais, como acabou, né, boa, aba. É esperado que ele tenha mais ou menos 50 palavras desse tipo. E é esperado que ele entenda quando você peça para ele fazer 2 ações simples do cotidiano. É bem importante ficar atento a isso, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba se perdendo no que é esperado e fica aguardando a criança adquirir ou acha que é normal, e às vezes ela fica com um atraso que vai impactar todo o desenvolvimento de todas as outras habilidades que vão ser necessárias para alfabetizar, por exemplo, né, para adquirir novos conhecimentos. Aos 24 meses, acontece uma explosão do vocabulário. Então, até 1 ano e meio, né, um pouco antes de 2 anos, a criança tinha mais ou menos, ou deve ter mais ou menos, umas 50 palavras no seu inventário lexical. Com 2 anos, passa para 200. Então, crianças com 2 anos de idade precisam estar falando, em média, 200 palavras. Pode falar um pouco mais ou um pouco menos, mas não muito menos. É difícil de contar, né, para ver se a criança está falando 200 palavras. Pode valer o esforço. Se você acha que a sua criança está falando pouco e você quer ter uma ideia de quanto ela fala, pega um caderninho, vai anotando. Quando ela falar, você anota. E aí depois você conta mesmo. Se não der para fazer isso, a ideia de 200 palavras é que ela consiga falar muitas coisas do que está ali ao redor dela, do que é a vida, né, das coisas que a circundam, especialmente substantivos, que é a primeira classe de palavras que as crianças adquirem. Então, nome de coisas, ela tem que saber. Nome de coisas, de objetos, né, de animais, de plantas, de comidas, se for algo valorizado na família, ela tem que saber. E aí, nessa fase de 2 anos, elas já contam experiências do cotidiano, quando elas vão à escola, ou quando elas vão passear com alguém que não são os pais, e acontece algo inusitado, ou quando alguém briga com ela, ou uma criança bate nela, ela conta. Já tem bastante recurso aí, né, de fala. Com 2 anos, entre 2 anos e meio e 3 anos, acontece o vocabulário se expande mais ainda. Então, de 200 palavras passa a 500 ou mais. A gente vê que quando a criança chega aos 3 anos de idade, é uma tagarela, conta tudo, fala tudo. Lógico, a fala ainda pode ter bastante simplificação, né? Então, provavelmente, se ela for falar blusa, ela vai falar busa. Mas a gente entende uma frase praticamente tudo que ela fala. É uma fala bem clara, ela consegue relatar fatos e experiências do cotidiano, ela consegue narrar histórias, com esses contos infantis, né? Especialmente se for uma criança em que os pais investiram nisso, né? Que, mais uma vez, eu puxando a sardinha para os livros, mas que leram histórias, né? Que ofereceram essa prática cultural de contar histórias para o outro, ela vai desenvolver mais ainda esse recurso narrativo. Com 3 anos, geralmente elas são boas nisso. Elas brincam bastante de faz de conta,
fantasiam bastante nessa fase da vida. Aqui elas começam a falar frases com 3 ou 4 palavras e elas começam a adquirir, além os substantivos continuam, né, porque é a classe de palavras que elas adquirem primeiro, então quando elas chegam nos 3 anos elas têm bastante substantivos já, mas elas continuam adquirindo mais ainda. E elas passam a adquirir outras classes de palavras, os verbos, pronomes, advérbios, todas essas classes de palavras que vão sendo adquiridas depois, elas são importantes para o desenvolvimento sintático da língua, então para a aquisição da sintaxe da língua. No primeiro início, ela adquire o léxico, né, que é o vocabulário, é bem importante. Tanto que quando nós estamos aprendendo segunda língua, terceira língua, a primeira coisa é você ampliar o seu vocabulário daquele idioma. E aí depois começam a vir outras classes. Você vai somando classes de palavras que vão, no futuro, fazendo com que a criança tenha condições de construir uma frase completa. E isso é bem importante depois para o desenvolvimento da sintaxe na escrita. Veja, é tudo relacionado, faz parte de uma jornada, é um processo longo que a criança vai desvendando à medida em que vai sendo acolhida nas práticas dos humanos com quem ela convive. Essa fase que acontece a explosão do vocabulário, acontece também uma reorganização e provavelmente o vocabulário explode por isso, que ela realmente vai absorvendo a estrutura. Então, linguagem eu entendo que é significado. Ela é um grande guarda-chuva em que há significados que são construídos por meio não verbais. Inclusive, a nossa fala ela é mais carregada até de informações não verbais do que verbais. E a língua, ela surge como uma estrutura que vai apoiar essa representação cheia de sentido. E aí uma influencia a outra. Quando a criança começa a desenvolver a língua, ela passa a ser mais eficiente para significar o que ela quer. E sendo mais eficiente, ela tem até energia mesmo, né? E espaço mental, e de não precisar gastar tanto tempo para conseguir dizer algo para alguém, que ela consegue aprender mais coisas. E aí nessa fase é que começa a internalização da linguagem. Então lembra, lá no começo eu disse para vocês que a linguagem ela no início da vida do bebê, ela tinha uma função que era mais externa, que o adulto significava mais para a criança e que a linguagem ela vinha como uma base que proporcionava as interações sociais, que trazia o sentido qual a criança precisava para se conectar com o outro. Nos 3 aninhos de idade, acontece que esse sentido ali, né, que permeia as relações, ele continua existindo, só que a criança internaliza a linguagem. Então, a hora que ela começa a se apropriar da língua mesmo, ela começa a regular o próprio pensamento. Isso faz com que a linguagem se transforme numa função mental interna e regule o pensamento da criança. Inclusive, ela é um modo da criança regular uma solução de um problema que está sendo um pouco desafiador para ela. Então, se vocês tiverem uma criança com 2 anos e meio, 3 anos, e vocês colocarem elas diante de uma situação um pouco complexa, uma brincadeira, que ela tenha que resolver alguma coisa, e que essa brincadeira seja um pouco difícil para ela, vocês vão observar que elas vão começar a falar em voz alta. A criança usa muito isso para se regular. É o planejamento da ação regulada pela linguagem. Os adultos, eles usam esse recurso. Quando tem alguma coisa um pouco difícil de solucionar, a gente tende a falar em voz alta. Eu faço muito isso, quando alguma coisa é um pouco difícil de eu entender, e aí para checar até se eu entendi, eu falo, peraí, você disse isso, isso e isso, né? Só para checar. Para ver se eu entendi bem, eu repito, e aí eu fixo melhor na minha cabeça. Ou eu descortino aquela coisa que podia ter ficado meio
confusa. Então, olha, nós começamos um percurso lá desde o sentido, né, que vinha do outro para aquele corpinho, que era um corpinho cheio de instinto, e que esse corpinho foi se apropriando das práticas sociais, foi adquirindo os sentidos inerentes das práticas humanas, das relações sociais, e nesse processo ele adquiriu a estrutura da língua, que faz com que ele tenha mais condição de se comunicar mais eficientemente e ampliar mais o mundo, sem nunca deixar essas relações se perderem, né? Porque sempre a relação é uma oportunidade de aprendizagem para a criança e para o adulto também, além de ser situações em que acontecem afeto, cuidado. Esse percurso todo, ele vai determinar a quantidade de palavras que a criança adquire nesse processo, porque depende muito da qualidade dessas interações e depende também do quanto a criança está atenta a essas relações. Então, depende do outro, mas também depende dos recursos da criança. Então, ela está atenta ao outro, ela é capaz de absorver aquilo que o outro está disponibilizando para ela consegue reter esse conhecimento, ela capta, ela guarda na memória de curto prazo, depois aquela informação é valiosa, é importante, ela vai guardar aquilo na memória de longo prazo, e isso vai virar um conhecimento para ela, e ela desenvolve uma representação adequada dos sons da língua. Então, tudo isso vai fazer com que ela seja mais ou menos eficiente para ter um vocabulário maior, uma fala mais clara para a idade, né, dentro do que é esperado. É um caminho longo pelo qual nós vamos nos inserindo na linguagem e adquirindo fala. Crianças que têm a aquisição da linguagem adequada, que elas passam por esse processo é satisfatório, elas atingem os marcos do desenvolvimento, adquirem vocabulário amplo, elas têm mais recursos linguísticos para explorar o mundo e ampliar o seu conhecimento, e elas acabam tendo um melhor desempenho em diversas áreas da vida, né? Social, emocional, afetiva, educacional. A linguagem é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Eu finalizo dizendo para vocês não contarem com a sorte. Observem a criança de vocês, se precisar, revejam esses vídeos, olhem as fases, mais ou menos a idade em que a criança está, e veja se elas estão apresentando alguma dessas aquisições que eu disse. Sem o apoio dos pais, a criança fica à deriva. Então, você, ainda mais nesse período de pandemia, em que as relações elas ficaram bastante restritas ao seio da família, né, a esse núcleo familiar. Eu sei que algumas famílias ainda mantiveram o contato com outros parentes, mas veja, elas perderam muitas oportunidades de interagir com outros adultos fora de casa, os professores, pais de amigos, até os amiguinhos mesmo na escola, amigos maiores. Então, já tem uma restrição importante de interação social. Esteja atenta, criança de vocês. E se precisar, se vocês tiverem alguma desconfiança, nunca deixem de procurar um profissional, um fonoaudiólogo, no caso, que é o profissional mais qualificado para ajudar a detectar se há alguma alteração de linguagem ou outra questão de desenvolvimento que está impactando no desenvolvimento da linguagem. E nunca acreditem quando alguém te dizer: fica tranquilo, ele vai falar, isso é preguiça, daqui a pouco ele fala. Não, se vocês estão desconfiando de que algo não vai bem, procurem ajuda. Queria finalizar dizendo para vocês investirem muito na relação com o filho de vocês, para que vocês tentem, dentro do que é possível, investir em momentos de qualidade mesmo. Façam atividades que vocês gostam de fazer, brinquem com seus filhos daquelas coisas que vocês gostavam de brincar na infância de vocês, e eu ajude a interpretar o mundo que o rodeia, que é cheio de sentidos, de desafios. Deixem que eles apreciem as telas com moderação.
no dia a dia, a gente acaba deixando as crianças ficarem mais do que deveria na frente de um tablet, um celular, por conta da correria. As crianças ficam super imersas ali naquele meio e acabam deixando a gente com tempo livre para fazer os afazeres de casa. Mas tudo tem que ter uma moderação e tudo que é demais não faz bem. Crianças pequenas necessitam do real, do 3D, do ser humano ali no corpo a corpo. Telas contribuem muito pouco para o desenvolvimento de uma criança pequena. Para que vocês consigam desenvolver aquele adulto que vocês desejam, que ser aquele adulto independente, inteligente, bem-sucedido, feliz, o investimento começa agora. Então não se esqueçam disso. Tudo é um processo, leva anos para a gente desenvolver um ser humano de qualidade e eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo, porque eu acredito mesmo, do fundo do meu coração, que a gente só vai mudar esse país, a gente só vai ter um planeta melhor, com seres humanos melhores, se nós investirmos na infância. A infância é o que transforma o nosso futuro. Então eu conto com vocês. Tchau!